Olá pessoal, hoje eu venho aqui responder uma pergunta que me fizeram, que não é muito comum, que é sobre o texto de Apocalipse 13:8, sobre a discrepância que há de uma tradução para outra, no caso da TNM. Então vamos começar lendo na tradução de 1985, aquela de capinha preta ou marrom, que diz assim: E todos os que moram na terra a adorarão. O nome de nem sequer um deles está inscrito no rolo da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos ler na edição de 2015, que diz assim: Todos os que moram na terra a adorarão. Desde a fundação do mundo, o nome de nem sequer um deles foi escrito no rolo da vida do Cordeiro que foi morto. Consegue perceber a mudança que é de uma para outra? Na de 85, fundação do mundo está no final. Agora, na de 2015, a fundação do mundo vai para a segunda sentença. E por que isso ocorre? Bom, não é só questão de tradução, mas vamos primeiro definir o que o texto de Apocalipse 13:8 diz. Ele está falando sobre a besta de Apocalipse, aquela que emerge do mar, a de 7 cabeças e 10 chifres. Não vou aqui definir o que cada cabeça significa, o que cada chifre significa, porque foge um pouco do vídeo. Mas a definição é que está falando da besta do Apocalipse. E na cristandade, este texto ele tem duas partições, dois significados, a depender do grupo religioso. Os calvinistas, onde Deus predeterminou todas as coisas, onde não há uma única folha que caia de uma árvore que não seja por desígnio de Deus, este texto ele é enfático na parte do nome daqueles inscritos no rolo. O nome daqueles inscritos no rolo estão inscritos desde a fundação do mundo, para dizer que Deus determinou antecipadamente quem seria justo e quem seria ímpio. Já para aqueles de linha arminiana, a fundação do mundo se dá ao sacrifício do Cordeiro, para dizer que Jesus Cristo já estava num sacrifício eterno. Ele já estava destinado a ser o sacrifício. A STV, por outro lado, ela não apoia nenhuma dessas partições. Bem, se a STV, Sociedade Torre de Vigia, não apoia tampouco a ideia de um sacrifício eterno, tampouco a ideia de uma predestinação eterna, qual é o conceito das Testemunhas de Jeová a respeito desse texto? Bem, isso você vai precisar de um pouco mais de estudo para saber por que a tradução de 85 traz o texto de uma forma bem semelhante e até quase idêntica a King James, e por que a tradução de 2015, a revisão de 2015, traz uma tradução única. Bem, para isso a gente precisa entender que eles estavam querendo retirar esta interpretação que poderia levar a um sacrifício eterno. Por isso colocaram deste modo. Mas não ficou desconexo dentro da teologia da STV. Porque, eu vou ler novamente. 13:8. Todos os que moram na terra a adorarão. Desde a fundação do mundo, o nome de nem sequer um deles foi escrito no rolo da vida do Cordeiro que foi morto. Para você entender a fundação do mundo, por que a fundação do mundo mudou para cima, é que aqui não está se referindo à realidade, à criação do planeta Terra, à criação do universo.
está se referindo à fundação do mundo de Satanás, após o dilúvio. Nisso a gente vê no livro Revelação, o livro escatológico das Testemunhas de Jeová, que diz no capítulo 28, versículo 12, aqui, vou ler. A fera sai do mar, o qual é símbolo apropriado das turbulentas massas que dão origem aos governos humanos. Essa fera começou a emergir do mar na turbulenta humanidade, lá nos dias de Nimrod, quando o sistema de coisas, após o dilúvio, oposto a Jeová, se manifestou pela primeira vez. Então você precisa entender que esta fera, de 7 cabeças e 10 chifres, ela representa o corpo inteiro, o sistema político de Satanás. Deste modo, a fundação do mundo, em Apocalipse 13:8, se dá a fundação da fera, a fundação da estrutura política que Satanás usa para operar no mundo. Deste modo, é essa a definição do texto de Apocalipse 13:8 da TNM de 2015. Mas, para a gente se aprofundar um pouco mais, eu gostaria de dizer da onde que veio essa interpretação que eu tirei sobre a fera, sobre Nimrod, que está aqui no livro de Revelação Escatológico. No livro Inimigos, de Joseph Rutherford, um livro de 1937, ele traz no capítulo 3, chamado Religião, no subtópico Santidade da Vida, ele diz assim, ó: Nimrod, o religioso, tomou a liderança na política, sendo feito o governante, ou rei, e o início de seu reino foi Babel. Gênesis 10:10. Nimrod e seus associados religiosos e políticos construíram cidades, nas quais o povo foi reunido, e esse foi o início do comércio, trocando entre si. Desde aquele dia até hoje, religião, política e comércio têm sido operadas em conjunto pelo diabo e seus assistentes, com o propósito de controlar e governar as nações da terra, para mantê-las afastadas do conhecimento e longe da salvação de Deus. Então, a gente percebe que muito do que nós temos hoje como teologia vem de Rutherford. Bem, essa é a explicação que eu queria dar. Muito obrigado por me assistir.